Seja bem-vindo ao meu, seu, ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Estou muito feliz de você aqui no meu canal, de você estar aqui assistindo meu vídeo. É uma honra para mim. Já peço sua inscrição, você que não é inscrito, vem pra cá, você vai ser muito bem-vindo. Peço seu like também, vem pra cá. Bem, olha, eu queria comentar um pouco aqui com vocês sobre os 5 motivos, os 5 níveis, né, de maldade que tem alastrado o mundo, que tem alastrado as pessoas, né, de maldade, de crueldade, de perversidade. E nós estamos vendo todos os dias noticiários, nós estamos vendo informações, né, das coisas que andam acontecendo e de quão as pessoas têm sido perversas. Não tem preocupado com o próximo, cara. E sabe, se você parar pra assistir só isso, se você ficar assistindo só isso, cara, você fica depressivo, você fica com a cabeça pra baixo. Cara, porque é muito notícia ruim. E são pessoas que não têm amor pelo próximo, cara. Sabe, essa semana surgiu uma notícia que eu não vou comentar aqui, mas, cara, é horrível, cara. Acho que você já deve ter em mente as notícias que têm surgido essa semana e no decorrer dos meses, né, por aí. E, cara, é terrível isso. E nesse vídeo eu venho debater aqui, eu venho trazer em pauta aqui, na verdade, aqui pra nós, esses 5 pontos, esses 5 níveis de maldade, de crueldade, de perversidade, esses 5 motivos que as pessoas têm, pra serem cruéis, serem perversas, serem maldosas. O primeiro ponto aqui é a falta de noção que as pessoas têm. As pessoas têm sem noção na cabeça. As pessoas estão muito sem noção. O primeiro nível aqui, o primeiro motivo, sem noção, sem consciência, não sabe o que vai surgir depois do ato delas, não sabe as consequências que vão ser produzidas depois do ato delas, depois do que elas fizerem, depois da crueldade, maldade, perversidade que elas fizerem. Não tem consciência, não tem noção do que vai acontecer. É como se fosse uma criança que estivesse num jardim, e essa criança está nesse jardim, brincando. São várias crianças, e uma criança encontra uma borboleta, só que ela pensa que aquilo é um brinquedo. E ela começa a pegar a borboleta e desmontar a asa da borboleta, e a borboleta se mexendo. As crianças que estão em volta olham para ela e falam, não, para com isso, isso é uma borboleta, isso não é um brinquedo. Porque não tem noção que aquilo era uma borboleta. Pensava que era um brinquedo, e as pessoas estão assim, não estão tendo noção das coisas. Não preveem o que vai acontecer depois. Vão lá, fazem pronto. Tá nem aí pro resultado. Tá nem aí pra outra pessoa. Só quer fazer e pronto. Só quer ser mal, cruel e pronto. As pessoas estão assim hoje. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte sobre isso. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Aqui tá falando de uma boa consciência. O fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência. O fim do mandamento é isso. A consciência anda junto com o amor, a noção anda junto com o amor. Eu vou ter noção do que pode surgir na vida daquela pessoa. E as pessoas não estão tendo isso. Por isso que nós temos que orar, temos que pedir a Deus pela vida das pessoas, para as pessoas terem mais noção, mais consciência dos resultados maldosos e cruéis que elas fazem na vida das pessoas, que podem ter de resultado, podem ter de sequela na vida daquelas pessoas. O segundo ponto, o segundo motivo, né, o segundo nível é o egoísmo e a ambição. A ambição e o egoísmo podem levar as pessoas a serem cruéis, maldosas e perversas. Porque a pessoa, o que está acima da consciência dela é o egoísmo, é a ambição. A pessoa quer tanto aquilo, quer tanto aquele cargo, quer tanto aquele bem material, quer tanto aquilo que ela não está nem aí para a pessoa que está na frente dela. Ela só quer aquilo e pronto, ela não está nem aí para ninguém. Pode passar em cima de todo mundo, pode maltratar todo mundo. Ela não quer saber de nada. Ela está ambiciosa, ela está egoísta, não pensa nos outros, pensa só nela. E as pessoas andam assim, ambiciosas, sabe? Você vê, né, quando uma pessoa quer um bem material, por exemplo, e outra pessoa tem esse bem material, ela tá tão ambiciosa por aquilo que vai roubar daquela pessoa, que vai tomar daquela pessoa, porque ela tá ambiciosa, ela quer aquilo. E isso leva a maldade, isso leva a crueldade, isso leva a perversidade na vida das pessoas. Quando você quer alcançar algo inalcançável, você faz de tudo. Você não se preocupa com o que pode acontecer, com as consequências. As consequências podem machucar outras pessoas, mas você não tá nem aí. Você não tá nem aí. Então nós temos que orar, sabe? Para as pessoas serem saradas do egoísmo e da ambição. Porque isso gera maldade no mundo, isso gera perversidade, isso gera crueldade no nosso mundo. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós não podemos fazer nada por vanglória, mas sim por humildade. Em outras traduções, nós não podemos fazer nada por egoísmo e ambição. Aqui nós não podemos fazer nada por egoísmo e ambição, mas sermos humildes, de alcançar aquilo na humildade.
Se você não consegue alcançar aquilo, se você não quer aquilo, se a pessoa não quer, se a pessoa não dá conta de alcançar aquilo, não pode. Não pode, cara. Não pode. Seja humilde, sejamos humildes. E o que tem feito as pessoas quererem alguma coisa, serem maldosas, serem cruéis, é porque elas querem algo, são ambiciosas, são egoístas. Ah, não vou promover aquela pessoa, pois esse cargo é só meu. Não vou elogiar aquela pessoa, pois só eu que posso ser elogiado. Sabe, isso gera muita violência na sociedade, porque vamos pegar, por exemplo, os atos libidinosos, né? Eu não vou falar aquele nome aqui, mas vamos supor os atos libidinosos. Você sabe o que eu tô falando, que acontece direto na televisão, né? Quando você força outra pessoa, né, a fazer aquela coisa, a pessoa não quer. Uma ambição que a pessoa tá tendo. Uma ambição. Isso, cara, isso é pecado. Isso traz maldade e crueldade. Isso é um exemplo que aparece nos jornais direto. Porque a pessoa é ambiciosa, porque a pessoa é egoísta e quer aquilo mais que tudo. Que o mundo possa aprender a não ser egoísta e não ser ambicioso. Terceiro ponto aqui é o fanatismo. As pessoas, o fanatismo delas faz elas serem cruéis, maldosas e perversas. Você vê pessoas que são fanáticas, por exemplo, pelo esporte, né? Por determinados times, né? Por determinados clubes. As pessoas matam umas às outras por causa de time, cara. As pessoas brigam, tem brigas entre torcidas por causa de time, cara. Por fanatismo. É sério, cara, o fanatismo é um dos níveis, é um dos motivos de tanta crueldade, de tanta perversidade e maldade no mundo. As pessoas não são ponderadas. Igual lá em Provérbios capítulo 3, versículo 21, diz que é o seguinte: filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. As pessoas não sabem discernir mais. É falta de discernimento. Fanatismo é falta de discernimento, é falta de ponderação. As pessoas não estão ponderadas mais. E esse fanatismo leva, cara, à violência. Porque não, você torce pro time, então eu vou bater em você, então eu vou, né? Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Você pega a política, por exemplo, né? Quantos pensamentos, quantas ideologias, as pessoas brigam por causa de política. Se afastam por causa de política. E isso traz perversidade, isso traz maldade, isso traz crueldade no mundo. As pessoas não podem ser fanáticas, mas sim serem ponderosas, serem poderosos nos seus relacionamentos e na sua vida. Que nós possamos orar para que o fanatismo acabe na vida das pessoas, que nós não possamos ser fanáticos. Outro motivo, né, o outro nível é ciúmes, inveja e vingança. Isso leva à crueldade, isso leva à maldade. As pessoas, o ciúme, né, quando você tem o ciúme, né, o que parece muito casos aí, quando um homem tem o ciúme da mulher, a mulher tem o ciúme do homem, e acaba aquilo virando, né, a pessoa corre atrás né, cara, aquilo vira crueldade, vira violência, vira perversidade, inveja, vingança, né. Quando eu quero me vingar da outra pessoa, cara, eu não faço aquilo culposamente, mas dolosamente, é porque eu quero fazer. E em vingança leva a pessoa a fazer isso. Lá em Tiago, capítulo 3, no versículo 14, versículo 15, diz o seguinte sobre isso: mas se tendes amarga inveja, olha só, e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A Bíblia chama de inveja. Inveja é uma coisa animal e diabólica. Cara, você vai estar agindo como um animal e você vai estar sendo como um diabo, porque o diabo ele é invejoso. O diabo é vingativo. Por isso que você tem que fugir dessas coisas. Fugir dessas coisas. Não ser invejoso, não ser vingativo. É o que as pessoas têm sido hoje. Isso tem feito as pessoas serem cruéis, maldosas e perversas. Cara, a inveja e a vingança. Não seja vingativo, não seja invejoso. E isso tem levado a sociedade a ser muito, mas muito violenta. A vingança. As pessoas não sabem perdoar, as pessoas não sabem se arrepender, as pessoas não sabem liberar perdão. Elas não sabem liberar perdão. E isso tem trazido grande violência e grande tristeza para a vida das pessoas. Lá em Levítico também, no capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aqui é bem lá no começo da Bíblia, né? Bem lá onde as leis estavam sendo introduzidas. Deus já queria ensinar o povo. Não guardar ira, cara. Não vinga. Perdoe. Se você não quer perdoar, cara, se é uma causa que você não quer perdoar, cara, leva pra justiça, leva pro juiz resolver, porque aí justiça vai estar sendo feita. Leva pra Deus, cara, que Deus vai fazer justiça por você. Mas não seja vingativo. Isso traz muita violência pro mundo,
isso traz muitas tristezas para as pessoas. Último ponto aqui, último motivo, último nível, né? É o quinto, é a maldade. Aí a maldade pura, é a pessoa querer exercer o domínio sobre as outras. Lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 21, diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Cara, as pessoas vão conseguir vencer a maldade com o bem. Não tem como, cara. É um ou outro. É maldade ou bem. Não existe uma terceira via disso. Não existe terceira via de maldade e terceira via de bem. Né? Onde tem um bem, tem um pouco de maldade ali, e onde tem maldade, tem um pouco de bem. Cara, não existe isso. Não existe terceira via pra isso. É um ou outro. Você tem que escolher um ou outro. E o que é certo é a bondade, não a maldade. Então é o quinto aqui, né? É quando a pessoa já tem um coração maldoso mesmo. Aí, cara, aí é terrível, terrível. Eu já sou mal de natureza. Eu já sou um ri, pererá, pururu, teler da vida. Eu já sou como ele. Sou maldosa. Né? Eu já sou como esses ditadores aí que acabaram com milhares de pessoas. Mataram milhares de pessoas. Né? Eu sou um maldoso, cara. Isso nem é discutível. Mas são 5 pontos aqui que eu deixo aqui com você. Que nós possamos refletir, que nós possamos orar, que nós possamos torcer para que essas pessoas mudem. E que nós possamos ficar de olho, porque com certeza cada um de nós tem um pouquinho desses pontos aqui, às vezes em nossa vida. Egoísmo, né, maldade, às vezes somos invejosos, às vezes não temos muita consciência e noção do que fazemos. Mas que nós possamos ter consciência disso daqui que eu falei aqui para você hoje. Que você possa aprender, que você possa ter isso em seu coração, tá? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like mais uma vez, se inscreva, compartilhe. E deixe seu comentário do que você achou desse vídeo, que esse vídeo te ensinou, que seu comentário é muito importante para mim. Que possamos torcer para que o mundo, para que as pessoas conheçam a Cristo, conheçam o Evangelho. Pois o que pode mudar o coração das pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.